logo você imagina. Aí eu lembro que alguém falou, parece que é menor a barragem. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos já entrar em contato, ligar para Minas Gerais. E o Mardélio Couto sempre foi um cara da reportagem lá de Minas que sempre participou aqui da nossa programação. Pois bem, 3 anos se passaram. 3 anos se passaram numa tragédia sem precedentes no Brasil. E mais uma, né? E a gente vai somando uma tragédia atrás da outra. E o Mardélio está de volta para falar um pouquinho sobre esses 3 anos da tragédia de Brumadinho, com poucas mudanças em tudo aquilo que foi discutido logo depois, que a gente é especialista em discutir depois que a porteira já está arrebentada. Ô Mardélio, como é que tá? Boa tarde para você. Tudo ótimo, boa tarde para você, Jimenez, boa tarde também ao Zaidan e o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu era o repórter que estava naquela oportunidade no dia 25 de janeiro de 2019. Eu fui o repórter deslocado aqui do Grupo Bandeirantes para representar lá e acompanhar para as rádios do grupo essa tragédia. A barragem se rompeu exatamente 12h e 28 minutos daquele dia 25 de janeiro de 2019. Por volta de 1h da tarde, a nossa equipe foi uma das primeiras a chegar ao local. E quando eu cheguei lá, a lama ainda estava escorrendo, né? Aquela imagem impactante que o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes acompanhou nos próximos dias, depois que a barragem se rompeu, aquele mar de lama que desceu devastando tudo, arrastando carros, casas, matando muitas pessoas. Naquele primeiro momento, quando eu chegava lá, os helicópteros dos bombeiros, também das forças de segurança, da Polícia Militar, da Polícia Civil, sobrevoavam ali a área, tentando entender ainda a dimensão, resgatar as pessoas no primeiro momento. Quando eu cheguei lá, pessoas ainda estavam sendo resgatadas em meio à lama com vida. Acompanhei aquela cena de resgate das pessoas sendo puxadas ali com a corda, os helicópteros ainda conseguindo resgatar pessoas com vidas, né? Tivemos aquela imagem impressionante do helicóptero dos bombeiros resgatando aquela mulher ali em meio à lama. Ela não conseguia sair da lama, é difícil transitar ali no meio da lama, né? Não é aquela lama um pouco mais líquida, né? É uma mistura de rejeitos de minério, então é muito difícil se mover em cima daquela lama. E depois, com o passar dos dias, a gente foi acompanhando a dimensão daquela tragédia. Chegamos a 270 mortos, 270 pessoas perderam a vida em meio àqueles rejeitos de minério. Você falava sobre o dia, a lama, naquela imagem que a gente acompanhou, que inclusive foi divulgada em primeira mão pelo Grupo Bandeirantes, aquela imagem ali do rompimento, momento que a lama sai ali da estrutura do Córrego do Feijão, ela saiu a 100 km por hora. E logo depois da barragem ali do Córrego do Feijão, a poucos metros, tinha a área administrativa da Vale e o restaurante. Como a barragem rompeu 12h e 28 minutos, muitos funcionários foram surpreendidos. A lama invadiu o restaurante, invadiu a área administrativa da Vale e devastou tudo que encontrou pela frente. Depois da sequência de atingir a área administrativa, o restaurante, ela começou a atingir as primeiras comunidades, as primeiras casas da comunidade do Córrego do Feijão. Na sequência, o próximo ponto era aquela pousada Nova Estância, que também foi varrida do mapa. Logo depois da pousada Nova Estância, tem aquele pontilhão que a gente também acompanhou imagens impressionantes, né? Aquela estrutura gigantesca de concreto, e a lama levou aquilo como se fosse um pedaço de papel e atingiu lá o córrego Rio Paraopeba, com muitos danos ao rio. 270 pessoas morreram e 3 anos depois, chama a atenção Zaidan e Jimenez, que ninguém está preso. O processo está se arrastando na justiça e nós tivemos recentemente uma reviravolta judicial. O processo voltou praticamente a estaca zero na avaliação dos atingidos. Isso ocorreu graças a um entendimento do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. O que o STJ entendeu? O STJ entendeu que a ação contra o ex-presidente da Vale, o Fábio Schvartzman, e também outros 15 funcionários da Vale e da Tuvisud deve ser julgada pela Justiça Federal. O entendimento do STJ é porque isso tem relação com atribuições da Agência Nacional de Mineração, que é responsável pela fiscalização das barragens e pertence ao governo federal, pertence à União. E também o STJ entendeu que possíveis danos foram causados a sítios arqueológicos, que também são de competência do governo federal. Diante desse entendimento, o processo saiu aqui da Justiça de Minas Gerais e vai seguir para a Justiça Federal. E aí o ouvinte da Rádio Bandeirantes pode se questionar: o que muda nessa situação, Mardélio? Praticamente voltamos a estaca zero. A denúncia que foi oferecida pelo Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais não vale mais. A denúncia que foi oferecida pelo Ministério Público à Justiça de Minas não vale mais. Com isso, os 16 acusados que haviam sido denunciados deixaram de ser réus
e o processo vai começar praticamente do zero na Justiça Federal. 3 anos depois, o sentimento é de impunidade entre os familiares, os atingidos e as pessoas que conseguiram sobreviver a essa tragédia. Vamos ouvir algumas dessas pessoas. Eu espero justiça, justiça. Enquanto eu tiver vida, eu vou atrás de justiça. Eu quero justiça, porque a Vale acabou com os meus sonhos. Eu tenho que falar, nem que seja para ficar rouca. Nós não podemos mais deixar que isso aconteça. A morte deles não pode ter sido em vão. Tanto tempo depois, ninguém preso, quase 1.100 dias após o rompimento, nenhum gestor da alta cúpula da Vale e da Tuvsud, que é aquela empresa alemã reconhecida internacionalmente como uma certificadora de estabilidade. Essa empresa disse que a barragem era segura, ninguém da Vale dessa empresa está preso ou foi responsabilizado pelo crime socioambiental. Pessoas ainda não receberam as indenizações e o processo se arrastando na justiça. Jimenez e Zaidan, volto com vocês. Que loucura, né, Zaidan? Ali aquela história, né? Os caras conseguiram levar para a Justiça Federal porque tem dinheiro. E era do interesse deles que a coisa voltasse a estaca zero. E eu vejo aqui, outro dia o Zema estava dizendo que algumas dezenas de barragens estão em situação de risco. Algo em torno de 51 barragens. Minas tem, só em barragens de mineração, 350. Compartilhou a notícia aqui de que o governo federal tem hoje 14 servidores para fiscalizar esse mundo de barragem de mineração. Então o risco de falta de fiscalização produzir novas tragédias e nova situação de impunidade permanece, né? Mardélio, você conseguiu ouvir, Mardélio? Consigo sim. Pois não, você ouviu o Zaidan? Não, eu ouvi o início, eu perdi o finalzinho. O Zaidan coloca a respeito desse, inclusive reportagem hoje publicada na Folha de São Paulo, tratando da possibilidade dessa tragédia acontecer de novo. Afinal de contas, tem 14 fiscais para esse tanto de barragens citadas aí por você. Pois é, a gente até denunciou aqui no grupo Bandeirantes Jornalismo, falando sobre essa situação dos fiscais. A gente está falando desse número reduzido de fiscais, levando em consideração que todos estão bem de saúde e tudo mais. Em caso de Covid, por exemplo, se um fiscal desse pegar Covid-19, tem que ser afastado, pessoas também ficam doentes. Se esses fiscais precisarem ser afastados, a gente pode ter uma redução desse quadro que já é pequeno. A gente já falou sobre isso aqui em outras oportunidades. O Zaidan falava sobre essa situação dessas barragens. Inclusive, a gente tem as autoridades divergindo sobre o número de barragens que estão em situação de emergência. A gente acompanha aqui em Minas Gerais a FEAM, a Federação de Meio Ambiente, falando em algo em torno de 32 estruturas em risco de rompimento. São 3 níveis diferentes, 1, 2 e 3, sendo que 3 é o risco iminente de rompimento. A gente tem a Agência Nacional de Mineração falando que cerca de 44 estruturas estão em níveis de emergência aqui em Minas Gerais, situação que foi agravada pelos temporais que vem atingindo aqui em Minas Gerais. Há poucos dias, a gente acompanhou o transbordamento de um dique, de uma barragem aqui em Nova Lima, que pertence à Valorec, e um mar de lama tomou conta ali da BR-040, que liga a capital dos mineiros ao Rio de Janeiro. O pessoal, no primeiro momento, pensou que era um outro rompimento, mas foi só um transbordamento de um dique e tomou conta ali da BR, uma série de transtornos. A Valorec foi multada ali em mais de 200 milhões de reais, vai ter que pagar essa multa, e a gente vê que tanto tempo depois, 3 anos depois, as barragens continuam tirando o sono dos mineiros. A gente tem uma situação, há poucos dias também, a gente denunciou aqui em Minas Gerais a situação de uma estrutura da CSN. A gente teve acesso a um documento da Agência Nacional de Mineração apontando algumas obras que precisariam ser feitas de forma imediata nessa estrutura da CSN, que fica na cidade de Congonhas. Para vocês terem uma ideia, essa estrutura em Congonhas é a maior barragem em área urbana do mundo. Fica em Congonhas. Ela é mais de 4 vezes maior que essa que se rompeu em Brumadinho. Imagina só o estrago que pode acontecer. E tem um bairro logo abaixo dela, né? Exato, e a cidade abaixo da barragem. A gente vê a imagem da barragem acima da cidade, é impressionante. E a CSN diz que a barragem é segura e estável, mas
O que chama atenção, esse documento que a gente obteve com exclusividade há poucos dias, é que se ela segura é estável, porque a Agência Nacional de Mineração determinou que obras fossem realizadas de forma imediata. Inclusive, alguns reparos, o prazo era de 24 horas. E a gente, inclusive, publicou esses documentos aí nas nossas redes sociais. Chama atenção esse ponto. A mineradora dizendo que a barragem é segura e estável e a Agência Nacional de Mineração, que regula o setor, pedindo para a realização de obras imediatas, apontou ali, entre outras coisas, uma trinca em um determinado local, uma erosão que precisava de ser corrigida, e é uma barragem aí que está em alerta às autoridades monitorando de perto. E a gente vive essa realidade 3 anos depois, ninguém preso por responsabilidade nesse crime de Brumadinho, indo mais longe. Ninguém está preso também, Zaidan, pela situação lá em Mariana, aquela barragem que se rompeu da Samarco. Samarco, que vale a gente destacar, é uma empresa um pouco menor, mas é controlada pela mesma Vale. A Samarco é controlada pela Vale e por outra gigante da mineração mundial, a BHP Billiton, uma empresa anglo-australiana. Então a Samarco também pertence a esse mesmo grupo e ninguém foi responsabilizado também pelaquela tragédia que matou 19 pessoas lá em Mariana, a tragédia da Samarco, e que o mar de lama também acabou destruindo a bacia do Rio Doce, matando peixes, causando muito problema de abastecimento ali na região do leste de Minas Gerais, o Vale do Rio Doce, na região de Valadares, e a lama chegou até o litoral capixaba, causando danos ambientais ainda incalculáveis. Essa situação em Minas Gerais, 3 anos depois, um cenário de impunidade na avaliação dos atingidos. Mardélio Couto, de Minas Gerais, trazendo detalhes que só quem esteve lá poderia nos passar. Ô Mardélio, um grande abraço para você, bom trabalho aí, tá bom? Abraço, Jimenez, Aidão, prazer falar com vocês e com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Valeu. Agora faltando 20 minutos para 5 horas da tarde. Rede Bandeirantes de Rádio.